em Teu nome te damos graças. Celebramos o Teu nome e engrandecemos o Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nós, por nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, levamos agora, cativo ao Seu senhorio, o nosso coração, os nossos pensamentos. Pai, no nome de Jesus, se há uma cilada do inimigo contra nós, nós denunciamos agora, e te pedimos, levante muralha de proteção à nossa volta, e nos governe, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar o seu melhor aplauso a Jesus? Você está vendo aqui a explanação. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens às quintas-feiras, chamada Chamados para Reinar. Bate no peito e diga isso: eu fui chamado para reinar. Faz uma cara de rei e olha para o teu irmão e diga isso para ele: você foi chamado para reinar. Eu não sei se você estava domingo aqui. Se você não esteve, acesse o nosso link no YouTube e assista a ministração do último domingo. Nós falamos acerca de 3 tronos: o trono do reino de Deus, o trono do reino meu e o trono do mundo que tenta nos governar. Então nós estamos rodeados de oportunidades. Quando o Senhor nos alcançou para que vivêssemos a bondade, a boa nova, vivêssemos locados nos propósitos que Ele tem para nós. Mas muitas vezes a gente é deslocado para viver no nosso troninho das nossas vontades. Preparando a mensagem do domingo passado, saltou ao meu espírito, ao meu coração, o desejo de impartir palavras, como aquela que nós vamos começar aos domingos, encontros que transformam, e essa, chamados para reinar. Por quê? Porque Paulo, quando escrevia para a igreja de Éfeso, disse que o Senhor, quando ressuscitou, também nos fez sair do pecado e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o Senhor nos colocou em lugares de domínio, em lugar de governo. Então o meu alvo, o meu desejo é que este ano de 2025, quando acabar, você pode dizer assim: este foi o melhor ano da minha história, esse foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque eu oro ao Senhor que haja uma mentalidade nova, que haja uma disposição nova, que haja um espírito renovado, e verdadeiramente você assuma a sua identidade de filho, de herdeiro e co-herdeiro em Jesus. Por quê, irmão? Eu tenho ensinado aqui há muitos anos: não há cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro. Então, se o meu inimigo e o seu tem conseguido nos colocar em algum cativeiro, significa que está faltando para mim, está faltando para você posição de um verdadeiro filho. Meu alvo é levar você a essa compreensão de filho verdadeiro do Senhor, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: não há cativeiro, não há prisão, não há adversidade para aquele que nasceu para ser herdeiro. Há algum herdeiro hoje aqui, irmão? Algum herdeiro que pode glorificar Jesus hoje aqui, irmão? Ah, que bênção! Então, eu quero compartilhar 2 textos que é a base desta nossa série, dessa nova missão que nós temos aqui para crescer às quintas-feiras juntos. Traga sempre um bloquinho de anotação para você depois ruminar aquilo que você ouve, para que isso não caia no seu esquecimento. Se tem alguma coisa que o inimigo não rouba de mim, de você, o conhecimento, aquilo que você conhece, aquilo que você absorve, aquilo que você toma para você. E quando você escreve, você aprende de novo. Por isso que é necessário a gente aprender a ler em voz alta. Quando nós lemos em voz alta, estamos dando governo e ordem para o nosso pensamento, para o nosso cérebro absorver aquela informação. Não sei se você sabe, mas a ciência diz que o melhor momento para você estudar, para você domesticar o seu cérebro, é quando você está com sono. Quando você está começando a ter sono, é hora de você pegar alguma coisa para ler. O seu cérebro, ele começa a se esforçar muito, com muita força, para armazenar aquela informação, e isso gera conhecimento para mim e para você. O que nos falta é desejo de mergulhar naquilo que o Pai tem para nós. Por isso que cultos não pode ser um encontro religioso para marcar a nossa folhinha de calendário. Fui, aleluia. Não, é absorver aquela palavra que o Senhor está derramando sobre nós, porque eu e você somos um solo bom. Olha para o teu irmão e diga para ele: você é um solo muito bom. E a palavra de Deus é a semente que vai ser lançada sobre nós. Para quê? Para dar fruto, e fruto esse excelente. Apocalipse 1:6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele
glória e poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha para o teu irmão e diga: o Senhor te fez, o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Olha para ele e diga: e você vai governar, e você vai reinar sobre toda a terra. O desejo original de Deus foi esse. Olha o que diz a próxima tela, Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz o que? Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não, você não entendeu. E o Cordeiro, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque Ele é Senhor dos senhores e Ele é Rei dos reis. Você está entendendo o texto? O texto diz que Ele é Senhor dos senhores. Quem são senhores? De letra minúscula: eu e você. Ele é Senhor meu, Ele é Senhor seu. E mais ainda, Ele é Rei dos reis, homens, mulheres que o Senhor planta para dominar o lugar aonde estão, para viver segundo o Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Deus tem para mim, Deus tem para você uma posição de governo. Bate no peito e diga isso: Deus tem para mim, Deus tem para minha casa, Deus tem para minha família uma posição de governo. Qual que é o propósito meu com você nessas quintas-feiras? Qual é o desejo de levar você a compreender acerca desta série Chamados para Reinar? Levar a igreja Ventos de Avivamento, o povo de Deus, a compreender e a viver a sua verdadeira posição em Cristo, não como sobreviventes, mas como governantes espirituais. Para o irmão que está um pouco cansado do seu lado, diga para ele: você não é um mero sobrevivente, você é, irmão, governante espiritual. Sabe, as circunstâncias da vida muitas vezes faz com que a minha vida e a sua seja governada pelas aflições, seja governada pelos sentimentos, seja governada pela fraqueza das nossas emoções. Sabe, hoje eu tive uma experiência extraordinária hoje à tarde. Eu fui convidado a participar de um encontro. Se comemora hoje o Dia Mundial do Atendimento Paliativo nos hospitais que fazem tratamento com pessoas. E por causa do falecimento do meu pai ficou uma semana no paliativo e fomos convidados a estar lá. E ali tinham mais de 20 famílias, de todos os lugares, da cidade, da região, que também perderam os seus queridos. E ali, eles deram um tempinho para que cada pessoa contasse um pedacinho da sua história, um pouquinho daquele seu momento, do momento de luto. E eu não podia falar de outra coisa, eu não podia falar, além do amor da minha vida, o meu pai, mas o amor de toda a minha vida, que é Jesus. Porque foi Jesus que nos consolou, que nos agarrou, que tem nos segurado, tem nos sustentado em tudo e em todas as coisas. E depois de cada um ter falado, aí eles deram para nós um certificado com a fotografia do nosso familiar, e que a gente fizesse uma declaração de vida, as palavras que nós mais ouvimos deles, e as palavras que nós gostaríamos de dizer a eles. Eles colocaram aquilo numa moldura, e nos entregaram para a gente levar para casa. Que coisa extraordinária. Aí nos deram um balão, para que a gente colocasse um pedacinho de papel, com algumas coisas escritas, simbolizando que aquele balão levaria esse papel às pessoas. Aí todas as famílias saíram para um lugar aberto, e nós soltamos os balões, e os balões subiram e fugiram. Você está contando tudo isso por quê, pastor? Porque naquele momento, talvez por causa da minha visão pastoral, eu via, eu ouvia aquelas pessoas contando as suas dores, eu via quanta angústia tinha ali, quantas pessoas estavam aprisionadas, não aprenderam a lidar com o luto. Existem pessoas que ainda estavam dentro do luto, pessoas que estavam iradas com Deus, pessoas que estavam magoadas, decepcionadas, porque perderam um querido seu. Então muitas pessoas não entenderam que nós não perdemos, eles só voltaram para casa. Por quê? Porque existem pessoas que ainda não se quebrantaram diante do Senhor. Em vez de governar as regiões espirituais, elas começam a viver como meros sobreviventes. Em nome de Jesus, o meu
meu desejo e meu anseio é que você tenha as suas emoções ajustadas no Senhor, que você viva plenamente no Senhor, e você acesse coisas extraordinárias em Deus, para que você possa viver dias de dificuldade, sabendo que o Senhor nunca perdeu o controle. Não é porque o dia é mau que Ele não está com você. Nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções como verdadeiros filhos, herdeiros do Senhor. Vamos para Cristo, olhamos para Jesus. Em nenhum momento no ministério de Jesus nós vemos Jesus afadigado, nós vemos Jesus murmurando, nós vemos Jesus decepcionado, nós vemos Jesus triste, nós não vemos Jesus falando outra coisa que não seja impartindo o reino, falando do amor do Pai. Que assim seja comigo, que assim seja com você, que os seus lábios anunciem as boas novas em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, e você aprenda a viver dependendo do Senhor em todas as coisas. Somos chamados para reinar sobre o medo, sobre o pecado, sobre qualquer que sejam as circunstâncias, e fazer o quê? Manifestar o reino de Deus na terra. Bate no peito e diga isso: eu fui chamado para manifestar o reino de Deus na terra. Ei, irmão, por favor, tem alguns cultos que eu falo isso constantemente, mas às vezes parece que não cai, parece que não entra a ficha de vez em quando. Alguém tem mais de 40 anos aqui? Você lembra da época que nós íamos no orelhão para falar com os amigos? Os mais jovens não sabem nem o que é orelhão, porque eles já nasceram com o celular na mão. Mas nós comprávamos ficha. Lembra quando ela vinha empacotada no papelzinho? A gente tinha que rasgar a ficha, e a gente colocava ela começava a cair. E de vez em quando, irmão, eu olho para alguns crentes e vejo que a ficha não cai, ela não entrou ainda. Então, em vez dela manifestar o reino, ela fala do inimigo dela. Em vez dela manifestar o reino, ela fala das pessoas que são usadas pelo inimigo para provocar ela. Em vez dela manifestar o reino, ela murmura e ela reclama, valoriza mais o que não tem do que aquilo que ela tem. Existem muitas pessoas que, em vez de manifestar o reino, elas ficam maldizendo as pessoas que estão ao seu redor. Ei, irmão, Deus não nos chamou para falarmos má notícias. O Senhor nos chamou para anunciar boas novas. O Senhor nos chamou para falarmos do amor de Cristo, não para nós ficarmos falando do nosso inimigo. Porque o inimigo, o papel dele é ser inimigo. E o meu e o seu? Filho de Deus, eleito e co-herdeiro no Senhor. Você foi chamado para manifestar o reino. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você foi chamado, irmão, para manifestar o reino. Olha para você agora e diga: eu fui chamado para manifestar o reino. Para que você foi chamado? Amanhã, quando você estiver diante de uma situação e vir aquele sentimento para você murmurar, para você reclamar, para você questionar, para você falar mal de alguém, você vai lembrar que você é anunciador do reino. Você vai abrir a sua boca para dizer coisas extraordinárias. Minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, meu matrimônio é uma bênção, meu esposo é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos é uma bênção, minha cidade é uma bênção, meu pastor é uma bênção, minha igreja é uma bênção. O meu irmão aqui do meu lado é uma bênção. É isto que nós vamos anunciar. Nós anunciamos boas novas, nós profetizamos vida. Bate no peito e diga isso: eu sou chamado para profetizar vida. Nessas semanas próximas vamos aprender isso. Hoje nós vamos aprender isso, a identidade de rei. Semana que vem, uma autoridade espiritual. Na próxima, mentalidade de reino. Na outra, reinar nas provações. E na quinta, reinar com Cristo. Então entenda que a cada semana nós vamos avançando em alguns lugares, assumindo aquilo que é nosso. Tudo que você vai ouvir nas próximas quintas-feiras, tudo que você vai ouvir hoje, está na Bíblia, é direito meu, outorgado para mim, dado para você. O que falta muitas vezes para nós é o quê? Posição, falta de reconhecimento de quem nós somos. Mas hoje o Senhor está escrevendo uma história nova, e verdadeiramente sairemos daqui como filhos amados. Tem uma canção que a gente cantou muito tempo ela, né? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Então, antes, como é que é mesmo? Antes, faz meu coração arder de novo. Irmão, o Senhor faz. Mas e o que você faz com aquilo que Ele fez? Você pediu para Ele fazer o seu coração arder, Ele fez. Mas quem mantém o fogo aceso sou eu e você. O fogo no altar não pode apagar,
mas quem mantém ele aceso sou eu. Até quando Deus tem que ficar fazendo coisa nova? Hoje coisa nova, no próximo culto coisa nova, no outro culto coisa nova, no outro culto. E o que ele fez lá atrás? Nós estamos fazendo o que com aquilo que ele fez? O que nos falta, irmão, é muitas vezes, olha para o irmão do seu lado e veja que cara de assustado que ele está. Mas o que está faltando para nós é posição com aquilo que ele já fez. Nós precisamos ter o quê? Uma identidade de rei. Você foi criado para governar. Olha para alguém, escolhe uns dois aí e diga: você foi criado para governar. Onde está escrito isso, pastor? Está na Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, obra da criação. Quando nós olhamos para a obra da criação, nos impacta. O Senhor olha uma coisa desprezível na terra, pó, e faz o que? O homem. Aí do osso, ele fez a mulher. Por isso que as mulheres falam, né? Nós somos osso duro de roer. Porque as mulheres não nasceram do pó, as mulheres nasceram do osso. Do pó foram os homens, do osso foi as mulheres. Pastor, o que você está falando? Vai na Bíblia, vai ler. O Senhor pega do pó da terra, faz o homem. Do homem ele bota um sono. E do sono do homem ele tira uma costela, ele tira um osso. E faz o quê? Essa obra-prima que são vocês, aleluia. Graças a nós, vocês são osso, irmã. Vocês são costelinha. Vocês completam a nossa vida, a nossa história. Gênesis 1, verso 26 diz: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha a palavrinha que está em negrito lá. Murmure ele, questione ele, reclame ele, maldize ele, não, domine ele. Sobre o quê? Sobre pessoas? Não. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmão, que coisa medonha. Quando o Senhor criou o homem, Ele deu ao homem 100% de inteligência. Era tão tremendo que o homem ouvia, compreendia os animais. Prova disso que a serpente falou com Eva e ela compreendeu o que falou. O Adão, ele colocou nome em tudo. Tudo que nós chamamos hoje de bichinho, foi ele que colocou o nome. Elefante, girafa, tudo isso foi ele que colocou, 100% inteligência. Alguns estudiosos dizem que hoje, o homem, ele é capaz de utilizar 10% do que Deus lhe deu. E as pessoas que conseguem usar 10% do que Deus deu, dessa inteligência, são chamadas de gênio hoje. Então veja que o pecado nos fez perder 90% daquilo que Deus havia nos dado. Prova disso que Deus deixava o seu trono e se relacionava com o homem. Ou seja, havia uma intimidade, uma profundidade para compreender. Hoje, o Senhor ministra-nos, o Senhor fala, deixou coisas escritas a nós, mas nós temos uma dificuldade. Você vê que depois da queda do homem, você vê que o homem nunca mais foi o mesmo, sempre inconstante. Ora queria, ora não queria. Por quê? Deixou o seu lugar de domínio, deixou o seu lugar de governo, para viver às margens dos caminhos, viver dentro das suas fraquezas, das suas limitações. Então o desejo do Pai, meu e seu, para que eu e você, fôssemos homens e mulheres que estivessem num lugar de domínio e de governo. Governar as nossas emoções, governar os nossos pensamentos, governar os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, governar as nossas finanças, governar aonde nós estamos, governar as ciladas do inimigo sobre nós. Mas, infelizmente, acabamos sendo manipulados pelo nosso inimigo. Hoje, nós vamos sair daqui renovado pelo Pai, assumindo o lugar que sempre foi nosso, um lugar de domínio, um lugar de governo em nome de Jesus, porque você vai entender a sua mentalidade de governo em nome de Jesus. Aí, Romanos capítulo 5, verso 17 diz assim: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós
fomos levados a um lugar de miséria, fomos levados a um lugar de manipulação, fomos levados a um lugar de confronto pelo nosso inimigo. Por isso que quando Satanás, ele tenta Jesus no pináculo do templo e diz para Jesus: olha, se você se prostrar a mim, tudo isso eu te dou. Por que Satanás tinha autoridade para dizer: tudo isso eu te dou? Por causa da queda do homem, quando deixou o seu lugar de governo, o seu lugar de domínio, Lúcifer tomou para si. E aí ele queria fazer com que Jesus se prostrasse. Para quê? Para que a obra da cruz fosse anulada, e eu e você, em Cristo, não tivéssemos direito outra vez. Nós não fomos chamados depois de Cristo para vivermos nas prisões do inimigo, mas nós somos chamados para governar os ambientes que nós estamos, em nome de Jesus. Nessa noite eu profetizo sobre você autoridade espiritual. Em todos os lugares que você vai, o Senhor te plantará como um lugar de autoridade, pessoa de governo, e o Senhor usará você para destravar caminhos, para transformar a vida de pessoas, para emendá-las com a graça e com o favor do Pai, para desbaratar as artimanhas do inimigo. E aonde houver cilada do inimigo, você, com a autoridade que o Senhor te confia, vai fazer com que retroceda, em nome de Jesus. Porque é isso que Ele deu a mim e a você, a autoridade em Cristo, para vivermos a nossa posição de governo. Partindo disso, anote, por favor, 4 pontos importantes na pregação de hoje. O propósito original de Deus é o domínio, não a sobrevivência. Você conhece pessoas que viram e mexem, ela fala isso: como é que você está, irmão? Estou aí, né? Estou levando, estou sobrevivendo, né? Não sei até quando que esse governo, com isso, com aquilo, começa a colocar um monte de coisa. O desejo de Deus nunca foi que a minha vida e a sua fosse uma sobrevivência, mas que houvesse domínio e governo para mim e para você, que eu e você, em obediência a Ele, pudéssemos desfrutar do melhor dessa terra. E que nos falta muitas vezes? Obediência nele. Então o desejo do Senhor, o desejo original dele sempre foi que eu e você estivéssemos num lugar de domínio. Então, olhando para o texto que você leu comigo de Gênesis 1, 26, ele disse: tenha um homem domínio. Então, a autoridade foi o primeiro presente dado a mim e a você. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: o primeiro presente de Deus para você foi a autoridade. Mas olha o que está escrito ali embaixo: o pecado não destruiu o propósito, mas ele distorceu. Então aí nós passamos a viver pelas paixões. Então veja que Lúcifer, Satanás, quando tenta a Eva, mostrando para ela aquele fruto, diz para ela uma condição. Ela disse: não, o Senhor disse para não tocar, o Senhor disse para não comer. Lúcifer diz o quê? Será? Ele sempre vai agir num lugar onde eu e você receba como uma proposta e uma oferta para abandonarmos o papel que é nosso, o lugar que é nosso. Nós sabemos que Paulo escreveu dizendo que ele esmurrava o corpo dele. Para quê? Para viver em santidade e integridade com o Senhor. Então o meu inimigo e o seu vai desejar que todo dia eu e você saia do lugar de domínio e desça para os lugares baixos, desça para os lugares aonde, como a galinha, cisca a terra, e a gente abandone a nossa posição de águia para viver nos lugares excelentes e nos lugares excelsos. Nessa noite, saia daqui com a mentalidade restaurada, a mentalidade renovada, que o Senhor te plantou para um lugar de governo, para um lugar de domínio. Seu inimigo não pode anular os sonhos de Deus em você. Seu inimigo não pode aprisionar você, roubar de você aquilo que é seu. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, em posição de governo, você vai dizer: toda a minha casa é salva e entregue ao Senhor. Eu verei a minha família transformada. O que é isso? Posição, atitude minha e sua. Em todas as áreas nós precisamos aprender a viver assim. Quando vivemos alguma situação adversa, seja ela nas finanças, ou seja na ausência de provisão em casa, nós precisamos aprender a declarar a palavra. O Senhor disse para mim, o Senhor diz para você: busquem primeiro reino e justiça, e essas coisas te serão acrescentadas. São textos que é o beabá da nossa conversão. Nós precisamos trazer isso. Mas quando vemos as coisas não acontecendo, nos apavoramos, murmuramos, deixamos o nosso lugar de autoridade, de governo. Eu falei nos últimos cultos muito aqui sobre posição, e quando nós falamos acerca de Sadraque, Mesaque
Sadraque, Abednego, os 3 moços que foram lançados naquela fornalha, naquele lugar tão aquecido, tão quente, como que eles ficaram ali? Posição de governo. Não me prostro diante da proposta do rei, eu continuo na posição, no lugar que a mim foi confiada. Por causa da posição dele, por causa da autoridade de governo, eles viram um milagre extraordinário acontecer. Será comigo? Será com você? A sua posição de governo atrairá um milagre. Ministra isso no teu irmão. A sua posição de governo e de domínio vai atrair um milagre. Estou te contando tudo isso para chegar no propósito da palavra. Olha isso que está aqui, ó. Em Cristo o domínio foi restaurado. Em Jesus, esse domínio que a nós foi dado, conforme Gênesis 1:26, o homem domine sobre tudo. E por que ele não disse domine sobre os homens? Porque não é para que eu domine sobre eles, mas para que eu me doe para cada um deles. Para que através dos meus irmãos eu conecte propósito, que através dos meus irmãos eu cumpra a missão. Ele não disse para mim ir, ele disse para nós que todos nós iríamos por todo mundo e pregar o evangelho. Não é uma pessoa só, todos nós. Então, para pessoas, ele não deu autoridade para nós, mas cumplicidade, nos deu entrega. Mas em Jesus, aquilo que nos foi roubado foi retornado para nós, como você leu em Romanos 5:17. O crente não reina por mérito, mas pela graça e pela justiça de Cristo. Você não reina, você não domina, você não tem autoridade e poder em Deus, porque você é lindo. Não que você não seja. A propósito, elogie o irmão do seu lado e diga: você é lindo. Não é porque você tem um sobrenome suíço. Não é porque você tem uma conta abastadíssima. Não. Você reina, você tem autoridade, porque a graça alcançou a mim, a você, e o Senhor nos inseriu outra vez. Por causa de Adão, o pecado entrou, mas o segundo Adão, que é Cristo, nos trouxe redenção, abundância, vida plena no Senhor. Então, em Cristo, o domínio foi restaurado. Diga em alto som para o seu inimigo ouvir: em Cristo o domínio foi restaurado. Diga mais alto: em Cristo o domínio e o governo foi restaurado. Alguém pode aplaudir a obra da cruz e exaltar o Senhor por isso? 3. Reinar é viver consciente da sua posição celestial. A pastora Rosana disse aqui, enquanto explanava-nos acerca das nossas ofertas de dízimos, enquanto ela mencionava acerca da festa bíblica, que por nós muitas vezes não acessarmos a ela, e não adorarmos ao Senhor como Ele nos chama para adorar. A festa que nós vamos celebrar domingo de tabernáculos, o povo juntava toda a sua colheita, e subia até Jerusalém, para depositar isso diante do Senhor, em forma de gratidão, por aquilo que o Senhor tinha dado a eles. Era a forma de render graças ao Senhor, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles. Por quê? Porque agora eles vão viver um período de provisão do Senhor. Só vai começar a colher de novo lá na festa da Páscoa, que é em meados de março. Ou seja, os celeiros vão transbordar. Então o Senhor nos chama para assumirmos uma posição de governo nele. Mas muitas vezes nos comportamos, como disse a pastora Rosana, como mendigos espirituais, como santos pedintes. Domingo passado eu disse isso. Alguns irmãos ficaram chateados comigo, mas há um número grande de crentes que faz campanha para conquistar aquilo que já é dele. É 7 semanas, 7 dias, 7 meses, 7 anos. É coisinha ungida, é vela ungida, sal ungido, saquinho ungido, cimento ungido, tudo ungido, para ver se alcança alguma coisa. Mas esqueceu de viver para o ungido que é o Senhor. Se vivesse como um ungido em Deus, se posicionando na esfera celestial que o Senhor já nos deu, não ficaríamos como santos pedintes. Estamos pedindo a Deus coisa que é nossa. Estamos suplicando coisas ao Senhor que já é nossa por direito. Então quando nós fazemos uma oração: ai papai, porque o Senhor não me vê, nós estamos anulando o que Ele já fez por nós na cruz. O tempo todo os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você. Ele deixou escrito isso: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, a procurar quem? Verdadeiros adoradores, que façam o quê? Que murmure, que reclame? Não, que o adorem. De que jeito? Em espírito e em verdade. Alguém que seja grato a Ele. Sou grato pelo que tenho, sou grato pelo que não tenho.
Sou grato pelo que Ele faz. Sou grato pelo que Ele não faz. Ô irmão, você pensa que eu não orei pelo meu pai? E quantas pessoas já não me pediu para que eu ore por seus familiares e entes queridos? Orei por pessoas, Deus fez milagre na vida de pessoas, mas eu orei pelo meu pai, Deus não fez. Meu pai morreu. E por causa disso eu vou ficar decepcionado com Deus. Por causa disso eu vou dizer que Deus não me atendeu. Então não, eu vou assumir meu lugar de domínio. Eu vou assumir meu lugar de governo, de filho eleito. E vou estar na minha posição celestial com consciência. Porque o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado para fazer o inimigo envergonhado outra vez. A irmã, eu esqueci o nome dela agora, me fugiu o nome dela agora. Eu vou lembrar já. Ela veio falar aqui do Papa Nicolau. Ela veio falar sobre a necessidade da prevenção. A Priscila, a filha aqui da casa, trabalha no Boas-Vindas. Ela estava falando aqui, chamando as irmãs para fazer o Papa Nicolau. Quando ela terminou, ela disse: eu não ia falar, mas eu vou falar. Ela disse: eu estou aqui, porque em outubro de 2 anos atrás, ela foi fazer um exame e ela descobriu que ela estava com câncer de colo de útero. E ela fez a cirurgia, Deus restaurou a vida dela por completa, e hoje ela trabalha nessa área para abençoar a vida das pessoas. Eu estava ali na mídia, eu disse para os irmãos que estavam lá comigo: é o que eu prego, aonde você foi limitado e frágil, Deus levanta você com autoridade. Hoje ela tem autoridade para dizer para as irmãs: faça prevenção, porque eu passei por isso, o Senhor me guardou. É assim que o Senhor faz. O problema é que quando a gente passa no momento de adversidade, a gente murmura, chora, se descabela, a gente abandona a nossa posição celestial como filho. A gente abandona o nosso lugar de domínio, nosso lugar de governo. É por isso que tem um monte de crente que carrega a Bíblia, há um monte de crente que canta, chora, ora, mas vive tomando tapa da cara do diabo. O diabo fica sapateando nele. Por quê? Porque deixou a sua posição. Ei, irmão, ai meu Deus, espero que você entenda o que eu vou falar. Me dá graça. Venha. Esses meninos aqui, eles são crossfiteiros. E os crossfiteiros, eles não andam assim. Crossfiteiro anda em posição. Talvez, irmãozinho, irmãzinha, você chegou hoje aqui meio caidaço, meio prostrada. Você vai sair daqui hoje que nem crossfiteiro. Peitinho de pomba, cabecinha levantada, posição de governo. Seu inimigo vai ter que olhar para você hoje e vai dizer: ih, a casa caiu. Vai, irmão, peitinho de pomba, crossfiteiro. Vai. Você vai sair assim da igreja hoje. Aplauda eles, né, irmão? Você vai sair daqui hoje, seu inimigo vai olhar para você e vai dizer assim: ó, não tem jeito, assumiu a identidade de filho. Ele pode não ter hoje, mas sabe quem ele é. Assumiu a posição dele de um herdeiro e um cordeiro em Jesus Cristo. O Senhor fará proezas através de você em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga isso para ele: você vai fazer proezas em Jesus Cristo. Olha só o que você vai ler comigo ali agora. Estamos assentados com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Aprendemos domingo em Efésios 2:6. Quando você sabe quem é, o inferno sabe quem te enviou. Quando você assume o seu papel, seu inimigo vai saber que Cristo te alcançou, te regenerou. Deus está falando com alguém aqui nessa casa hoje, ó. Talvez você é crente há alguns anos, mas até hoje você não viu milagre. Sua vida é como se fosse revista Caras, como se fosse revista Contigo. Não existe mais. As pessoas pegam para ficar vendo notícia do passado. Tem gente que vive assim. Débora ministrou uma palavra hoje a nós, Isaías 43. Ei, estou anunciando uma coisa nova para você. Você não está vendo? O Senhor está declarando para nós hoje: ei, eu estou anunciando para você aquilo que você já deveria estar vivendo. Uma posição de filho, de domínio, de governo. Não é novidade, mas você precisa fazer com que o seu inimigo olhe para você e diga: ali há alguém verdadeiramente restaurado. Ali há alguém verdadeiramente renovado. Ali há alguém verdadeiramente regenerado. É assim que o meu inimigo vai te ver. É assim que o seu inimigo vai te ver, numa posição de batalha em nome de Jesus. Estou te contando tudo isso para chegar nisso daqui.
Se você levar isso embora, irmão, eu já cumpri minha missão dessa noite. A palavra que você precisa assumir hoje, ela está riscadinha ali, grifadinha. A mentalidade de servo precisa ser transformada para uma mentalidade de rei. E essa mentalidade de servo não é que você vai deixar de servir, não, porque maior é o que serve. É a mentalidade, é a mente que precisa mudar. A minha maior guerra como pastor dessa igreja, dessa cidade, é mudar a mentalidade interiorana que nos alcançou. A nossa cidade não tem multinacionais, e porque não tem multinacionais, o discurso não muda. É só o mesmo discurso. Não está fazendo sapato, não está fazendo caixa, e é só isso, porque a nossa cidade está vivendo disso. E com isso ficamos presos numa mentalidade, nos sentindo incapazes, entrando num discurso de que nada acontece, nada vem. Não nos achamos merecedores. E eu te ensino que Deus não dá o que você não vê. Deus não dá o que você não enxerga. Deus não dá o que você sonha. E para sonhar, para ver, você tem que declarar. Você tem que falar, você tem que anunciar. Eu estou amando essa ideia. Eu lancei uma palavra aqui outro dia, uma situação. Falei, olha, logo logo Deus vai dar um prédio maior para nós. E se for na mesma proporção, quando o Senhor nos mudou de lá da Pereira de Toledo para cá, era 3 vezes maior. Então agora Ele vai levar a gente para um lugar 3 vezes maior. E eu já mostrei para você o endereço. Eu já mostrei o que eu vejo. Os meus olhos veem. Eu estou vendo, estou ficando feliz. Toda semana tem um que passa lá, fotografa, filma, faz isso. Pastor, já vim aqui. Ô pastor, hoje foi um. Pastor, é grande, hein? Já vim ver se já dá para passar fibra aqui. Aleluia. É assim, irmão. Deus não pode dar aqui que você não tem perspectiva. Por quê, irmão? Porque a mentalidade tem que mudar. Não se sente digno de ter sua casa. Não se sente digno de uma promoção. Não se sente digno de ser patrão. Não se sente digno. Escuta todos os derrotados ao seu redor, mas não assume a identidade de filho que é sua. Todo mundo tem oportunidade onde você trabalha e você se sente indigno. Então a mentalidade escrava te aprisiona. Não te leva para um lugar de domínio. Não te leva para um lugar de governo. Permita que Deus mude a sua mentalidade hoje. E que você saia daqui assumindo um lugar que é seu. Olha para o teu irmão e diga para ele que a sua mentalidade seja renovada, seja transformada hoje. Servimos com um coração humilde, irmão. O dia que você perdeu a humildade, você perdeu tudo. Então nós servimos ao Senhor e aos nossos irmãos com um coração humilde. Mas nós precisamos governar com autoridade. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Mas nós precisamos agir como verdadeiros filhos do Senhor. E mais, quem não entende a sua identidade vive como escravo. Escravo mesmo sendo um herdeiro. Gálatas, na sua casa você lê o capítulo 4, verso 1 ao 7. Eu só peguei o verso 7 lá. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O problema, irmão, está onde? Na mentalidade. Vamos voltar para a Bíblia para a gente encerrar. Fala aleluia. Lembra que eu já contei aqui algumas vezes do filho pródigo? A gente ficou o tempo todo olhando para o filho pródigo que foi o rebelde, que foi torrar. Mas a atitude pior foi de quem ficou. Lembra quando o irmão voltou? A atitude do que ficou em casa? Fazendo um churrasquinho para ele, fazendo o holocausto para ele, trazendo anelzinho, roupa nova para ele, para o perdidinho, para aquele que foi torrar tudo. E eu que fiquei aqui, a mentalidade de escravo dele. O pai olhou para ele e disse assim: filho, tudo isso aqui sempre foi seu. Você que nunca se posicionou como filho e não usufruiu do que é seu. Irmão, quanta gente na igreja de Jesus não usufrui daquilo que é seu, por causa de uma mente escrava. O pecado te escravizou, o vício te escravizou, a religião me escravizou, te escravizou, nos impediu de viver em liberdade com o Senhor. Você entende agora quando eu disse que nós fazemos campanha para ter o que é nosso? Lá, irmão, Ele nos tornou herdeiro. E quando Jesus ia fazer uma oração ao Pai, qual era a oração dele? Pai, graças te dou. Ele não dizia Deus, ele dizia Pai, porque ele sabe que aquilo que é do Pai é do Filho. Você é filho.
Olha para quem está do céu e diga isso: você é filho. Eu não sei o que você ouviu, não sei o que você viveu, não sei o que inculcaram em você, não sei o desprezo que você recebeu. Mas se você não deixar esse desprezo para trás, se você não deixar esses sentimentos para trás, você não vai viver como um herdeiro. Mas a minha vida inteira, pastor, foi decepção, puxaram o meu tapete aonde eu trabalhei. Até quando você vai ficar olhando para as dores? Vai ficar no troninho do eu, no troninho do meu. Volta para o trono do Rei dos Reis e dos Senhores dos Senhores, e governa nos lugares celestiais com Ele. Escolha. Mas é a nossa mentalidade. Se você não se sente digno, não há ninguém que possa fazer por você. Não é uma varinha de condão, não vai ser um anjo robusto que vai abençoar você. Não. Não vai ser o pastor que revela, o pastor que pede o pix. Não vai ser uma profecia, uma profetada que vai mudar você, se você não se posiciona. Eu conheço gente que já ouviu tantas palavras acerca de si próprio, mas não se posiciona. E como pastor dessa igreja, o meu desejo, irmão, é que o ano que vem, quando você adentrar 2026, você olhe para 2025 e você diga: foi um ano extraordinário, eu cresci abundantemente, em tudo. Pagou as dívidas, mas para pagar a dívida tem que parar de fazer. Não adianta querer pagar a dívida. Não, Deus não me ajuda. Não, Deus não ajuda mesmo, você só faz dívida. Se está com devendo, para de gastar. Para de querer ficar mostrando para os outros que acaba culto você vai comer. Guarda isso para pagar as contas. Endireita tudo, endireita a vereda. Deus não ordena a bênção em lugar bagunçado. Deus é um Deus excelente, irmão. Deus não tem atração por olhar de compaixão e de piedade. Quem sabe papai me olha? Não, ele vai te errar, irmão. Porque não ajusta as coisas, não ajusta as emoções, não ajusta o seu sentimento. Até quando você quer ser chamado de coitadinho, de judiação? Até quando você quer viver pela oração dos outros? Até quando você quer que os outros olhem para você e digam: tadinho, olha lá o irmãozinho? Até quando? Vai viver como mendigo para sempre? Nem o mendigo que estava à beira do caminho quis mais viver isso, irmão. Quando ele escutou: espera um pouquinho, estou escutando, quem está passando aí? Quem está passando aí? Yeshua, estão falando em Yeshua, espera um pouquinho. Irmão, Bartimeu disse: Yeshua, ben Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus, Jesus parou. Aquele moço quis mudança, nem ele mais quis ficar à beira do caminho. E nós, irmão, crentes em Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você, comunica a mim, a você o tempo todo. Até quando? Até quando? Por isso que eu falo, irmão, eu não consigo olhar para você e ver você uma ovelha. Eu vejo em você um soldado. Eu vejo você com uma farda camuflada. Vejo que você, seu coração é bom. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: seu coração é muito bom. Mas vejo você com uma cara de raiva do seu inimigo. Você vai botar ele para correr. Eu vejo você sempre assim, ó. Eu vejo você em posição de alerta. Eu vejo você como os valentes de Gideão, tomando água. Opa! Ou você acha que o Senhor deu qualquer um para o Gideão? Falou para o Gideão: manda os caras beber água. Quem beber que nem cachorro, manda para casa. Foram lamber a água, vai para casa, você é tímido e covarde. Mas esses caras aqui, que pegava a água aqui, são 300 caras bom de briga, bom de pega. Eu olho para você e vejo você nessa posição de governo, nessa posição de herança. Mas essa autocomiseração tem que sair daí, irmão. Mas coitadinho de mim, tadinho de mim. Até quando, irmão? Esse lugar de piedade não tem lugar para poder. Ou o poder ocupa aí, ou a autopiedade sua fica aí. O que você quer? Você quer ser marcado pelo irmãozinho, pela irmãzinha, que ela, tadinho do irmãozinho, vamos dar um empurrãozinho? Não, irmão, chegou na hora de você empurrar. Chegou a hora de você ajudar. Chegou a hora de você avançar. Chegou a hora de você conquistar. Chegar ao final do ano e dizer assim: me posicionei, Senhor. Eu ensino aqui nessa igreja, irmão, e do jeito que eu vivo minha vida, minha família, minha casa. Nós sonhamos tudo, nós programamos tudo, reescreve tudo.
Para essa igreja eu já sei o que nós vamos viver em 2026. Deus já me deu a palavra de 2026. Nós vamos viver algo extraordinário em 2026. Nós vamos crescer em um ano, 21 anos. Se a gente não tiver posição, Deus não pode fazer nada, irmão. Deus não. Tanto é que ele disse para o profeta: põe-te em pé, sai da prostração, que aí eu falo com você. Se você não se pôr em pé, eu não falo. Por quê, irmão? Estado de prostração. Não é isso que o Senhor espera de mim e de você. Uma posição de quem vai governar e reinar. Alguém que vai governar aqui hoje? Alguém que vai reinar aqui hoje? Fique em pé, por favor. Vou contar até 3, você vai declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Como o ensaio valeu a pena. Mas agora, como homens e mulheres de governo, nós vamos declarar isso com violência. Nós vamos declarar isso com força, em nome de Jesus. Amém? Você vai dar o melhor brado seu hoje aqui. Você vai dizer hoje em alto e bom som isso daí. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu não fui criado. Fui criado para dominar sobre ele. Assuma o seu lugar de governo, em nome de Jesus. Amém?